Bom dia, pessoal. Bom, dando início a mais uma reunião, né? Bom dia, pessoal. Dando início aí a mais uma reunião, quero agradecer aí a presença de todos, tá? E hoje, né, diante das dúvidas que surgiram aí na semana, né? Então eu resolvi fazer aí uma retrospectiva, né, sobre a tributação do lucro que ficou aí, né, muita dúvida, tá? Então, vamos lá dar início à nossa reunião, tá? Então, né, o que vamos fazer hoje? Dar uma repassada no que foi dito aí durante as outras reuniões e tentar aí tirar dúvidas de vocês, né, sobre esse tema, tá? Bom, a partir agora de 2026, né, a gente tem duas possibilidades, quer dizer, o sócio tem duas possibilidades de tirar dinheiro da empresa, tá? Ou através do Prolabore, né, que é tributado, né, e através da distribuição de lucro, que também passou a ser tributada a partir de R$ 50.000 mensais. Não é mais possível fazer o adiantamento a sócio. Então, no passado, o que a gente fazia? De 96 até agora, né, no período que o lucro não, a distribuição de lucro não era tributada. Então, tudo que o sócio tirava da empresa, a gente jogava por uma conta corrente de cada sócio, e aí, no final do mês, do trimestre, do ano, apurava-se o lucro e fazia um encontro de conta. Tá? Então, a gente trabalhava dessa forma. Então, a partir de agora, como essa tributação é mensal, tudo que tirar dentro do mês, né, vai ser considerado distribuição de lucros. Se ultrapassar os 50.000 mensal, será tributado lá a 10%, né, que deverá ser recolhido até o dia 15 até o dia 20, desculpa, do mês subsequente. Tá? Empréstimo de mútuo para sócio pessoa física, tá? Então, isso daqui, né, pode ser feito, mas precisa tomar cuidado em casos específicos, aí deveria fazer um contrato, né, de mútuo, aí teria aí os juros, teria o IOF, né? Empréstimo de mútuo para sócio pessoa jurídica. Então, aquele mútuo é entre pessoas, entre a controladora e as controladas, tá? Então, essa situação é possível, tá? Então, se uma empresa é sócia de várias empresas, então você pode fazer essa operação, né? Mas tem que ter um contrato devidamente assinado, com as normas, juros, né? Contratados, né? Então, tudo bonitinho. Despesas de sócio paga pela empresa, tá? Então, além dos PIX, lá, distribuição de lucro, qualquer despesa que a empresa pagar de sócio, hoje a gente vai contabilizar como distribuição de lucro ou prolabore. Então, aqueles que pagam despesa pela empresa, plano de saúde, a gente vai jogar aquilo lá como uma distribuição de lucro. Mas se no mês não tiver lucro para isso, vai se tornar um prolabore. Então, precisa começar a administrar aí cada um a sua empresa e tomar cuidado com essas despesas pagas pela empresa. Então, tudo que pagar pela empresa do sócio, ou tudo aquilo que o sócio tirar da empresa, no mês será prolabore ou distribuição de lucro, tá? A forma de apuração de lucro da empresa, tá? Então, temos duas formas. A apuração pela escrituração contábil, né? Então, aquela utilizada aí mais pelas empresas do lucro real, que tem que apurar o lucro contábil, né? Seguindo aí todas as normas do CRC, né? Então, para a gente aí fazer a contabilidade da empresa, né, temos que ter o conhecimento hoje, né, são 51 pronunciamentos contábeis, né, que o Conselho Federal, né, revisou, transformou isso em resolução. Então, a gente tem um comitê de pronunciamento contábil, são pessoas da área contábil, que faz aí as normas contábeis, e isso é levado a um comitê, e depois se torna uma resolução contábil,
Então, tudo que a gente faz na contabilidade, qualquer lançamento contábil, a gente tem um pronunciamento explicando ou dando todas as coordenadas de como tem que ser aqueles lançamentos. Hoje, esses 51 pronunciamentos que existem, que a gente tem que seguir, né, eu imagino aí, mais ou menos mais de 3.000 folhas que a gente tem que ler, né, cada empresa, cada operação, a gente tem que tomar esse conhecimento para fazer a contabilidade correta, tá? Além das normas da Receita Federal, né, toda a legislação, instruções normativas sobre cada operação, né, aqui voltando mais para a parte tributária, incluindo o regulamento do imposto de renda, que é de 2018, né, desculpa que está errado, né, e esse regulamento tem lá as regras da tributação das empresas do lucro real, né, do simples, e as empresas do terceiro setor. Não está acompanhando aqui, eu vou tirar aqui para a gente... Tá só um minutinho. Assim. Tá bom, não estava... Você vai com o silêncio. Tá bom. Isso aqui? Você clica aqui. Tá. Tá. A outro meio de apuração é por presunção. Então, essa por presunção é utilizado pelas empresas do lucro presumido e do Simples Nacional. Então, são aquelas empresas que não têm a contabilidade regular. Então, tem muitos contadores ou muitas empresas que não faz a contabilidade, só faz o livro caixa, tá? Então, essas empresas, se faz o livro caixa, ela não tem o demonstração do resultado e não tem o lucro apurado conforme as regras contábeis. Então, não tem como distribuir lucro contábil. Então, aí tem uma metodologia que é aplicada aí do regime tributário para apurar esse lucro e distribuir ao sócio o valor, né, apurado, tá? Bom, apuração de lucro, está falando do lucro real, então, para a gente poder apurar o imposto das empresas do lucro real, precisa ter a contabilidade, né, seguindo todas as normas, além disso, precisa entregar as declarações, né, digitais, que é a ECD, que é lá todos os livros Diário e Razão, e a ECF, que é a declaração do imposto de renda. Então, a partir de 1 de 2026, a distribuição acima de 50 mil mensais está sujeito à tributação. Tá? Aqui tem um exemplo, né, para quem está no lucro real, né, ou está no lucro presumido, ou está no simples, que tem a contabilidade. Então, aqui tem um balanço, né, então você teria que fechar mensalmente o balanço, verificar o lucro líquido do exercício, então, esses 50 mil, né, que vai estar lá dentro do balanço como lucro acumulado, aqui é um exemplo. Então, se você tem a contabilidade, né, fechada, então você aqui, né, poderia distribuir esse lucro de 50 mil a partir de janeiro, como está dentro do limite de isenção, você não pagaria imposto. Apuração de lucro pela presunção. Então, essa presunção, a gente usa a metodologia do lucro presumido. Então, o lucro presumido, temos lá a atividade de serviço, né, está tributado a 32%. Então, quem tem atividade de serviço, né, no geral, então você pega o faturamento, qual que é o seu lucro presumido? A Receita determinou que o lucro de uma empresa prestadora de serviço é 32%. Então, você não tem contabilidade. Como que você acha o seu lucro? Vou pegar lá o meu faturamento do mês, do trimestre, do ano, né? Multiplico por 32%, vou pegar os impostos federais, né? Então, hoje, a empresa do lucro presumido, ela tem uma tributação lá, assim, adicional, em torno de 16,33%, né?
onde 5% é ISS. Então, eu tiro o ISS, então, os impostos federais, imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, dá uma tributação de 11,33. Então, eu pego o meu lucro presumido, menos os impostos federais. Então, o que eu posso distribuir se eu não tenho contabilidade? Nesse caso, é R$ 20.600. Então, vocês vejam que lá, quem tem a contabilidade, né, teve um lucro de 50 mil, então ele poderia distribuir os 50 mil. Então, nesse caso, né, se essa empresa não tivesse a contabilidade, ela poderia distribuir, né, só 20 mil. Os outros, a diferença, para ela distribuir, ela tem que ter a contabilidade regular, entendeu? Numa prestação de serviço, a alíquota já presumida do lucro é 8%. Então, o faturamento de 100 mil, você acha o lucro presumido 8%, pega aqui os impostos, né, federais, que na empresa do comércio, indústria, dá uma tributação de 5,93%, então 100 mil daria aí o imposto de 5.903. Então, de um faturamento de 100 mil, sem contabilidade, você só pode distribuir, dentro desse exemplo aqui, só 2.070. Se sua empresa tivesse dado um lucro de 50 mil, se tivesse feito a contabilidade, então você ficaria limitado pela falta de contabilidade só dos 2.070. Se você distribui acima disso, né, sem a contabilidade, sem comprovar o lucro, você vai ter que pagar imposto sobre esse valor. Tá? O Simples Nacional, tá? Do Simples Nacional, usa o mesmo critério, tá? Então, vai pegar o faturamento, aplica-se a regra do lucro presumido, né? E acha os seus valores de presunção. Então, por isso que eu sempre, né, toda a minha vida, desde que eu abri o escritório, sempre eu trabalho, né, insisto com os clientes para mandar a documentação para a gente ter um balancete, né? Ter uma contabilidade, né? Para poder sempre distribuir o total do lucro apurado, né, para a pessoa sem tributação, né, até 31 de dezembro de 2025. Então, a maioria das empresas prestadoras de serviço, que são os que não tem despesa, né, muita coisa, então, se não tem a contabilidade, vai acabar pagando imposto de renda, né? Então, faz-se a contabilidade e distribui toda a renda. Então, de uma empresa que vai fazer o livro caixa, né, ela não tem a contabilidade, não faz a contabilidade regular, mas ela é obrigada a fazer o livro caixa. Fazer o livro caixa significa você lançar toda a movimentação bancária. Então, uma empresa prestadora de serviço, né, se ela tem que fazer o livro caixa, escriturar o livro caixa, então faça a contabilidade. Porque a parte bancária, o extrato bancário de uma empresa prestadora de serviço, né, de uma pequena, representa 90% da contabilidade. Então, faz um esforcinho, manda documentação para a contabilidade, né, faça a contabilidade, que aí todo o seu lucro, né, pode ser distribuído, né, ao sócio, sem a limitação, né? Lógico, até 31 de dezembro era isento. A partir de agora, se do teu lucro mensal com a contabilidade ficar inferior a 50 mil, ele vai ser distribuído para você isento. Se você não tiver contabilidade, vai continuar a regra. E aí aquilo que você distribui acima do valor de presunção sem a contabilidade, você vai ter que pagar imposto, né? Mesmo que o valor dos 50 mil, né, que eles falam lá que estaria isento, mas estaria isento para quem tem a contabilidade regular. Se você não tem, você volta à regra anterior sem poder distribuir todo o lucro até 50 mil, né, uma vez que você não tem a contabilidade para provar aquele valor. Então, você volta à regra da presunção e tudo que você distribui acima do valor da presunção, né, a tributação desse valor é 35%, o que está lá na lei. Tá? Que não mudou, tá? Das empresas do Simples, né, tem aí já algumas decisões que as empresas do Simples, que distribuem acima de 50 mil a partir de janeiro, né, pela legislação e o que fala a Receita Federal, que deve ser tributado. Mas já existe
liminares isentando as empresas do Simples Nacional, né, a distribuir esses valores acima de 50 mil não ser tributado, porque na legislação do Simples Nacional, a lei lá complementar 123/2006, lá ela expressamente diz que o lucro das empresas do Simples distribuído ao sócio, elas são isentos. A legislação não alterou ela não foi alterada, essa determinação que está lá na Lei 123. Mas a Receita, dentro da pergunta e resposta, ela fala que será tributado, mas já existe liminares. Então, quem é do Simples Nacional, né, que tem aí uma distribuição mensal acima de 50 mil e não quiser pagar esses impostos, tem uma possibilidade de entrar aí com um processo e obter uma liminar para não pagar. Agora, esse valor, existe uma dúvida, então ele pode não ser tributado na fonte, né, quando você distribui lá mais de 50 mil, mas, né, provavelmente ele vai ser distribuído lá na renda anual, se esses valores ultrapassar os 600 mil, então se você tira mais de 50 mil, você vai ultrapassar os 600 mil. Então você pode não sofrer a retenção aqui na fonte, mas você, anualmente, hora que você fazer lá a declaração da alta renda de ajuste, você pagará imposto, tá? Então, ainda está em discussão, a gente precisa acompanhar, a Receita deve se manifestar, então ainda vai ter muita judicialização sobre esse assunto, tá? Mas aqui nós, contadores, temos que seguir a legislação, estamos passando orientação para vocês, o que pode ser questionado ou não, e cada um aí precisa, né, pensar, dar uma analisada, se precisar a gente conversa, e aí a gente toma uma decisão, se entramos com alguma medida para preservar essa não tributação, né, se vale a pena, né, porque às vezes não tributa agora, mas tributa lá no final, a gente precisa ver o efeito disso, se vale a pena brigar, tá? Então, outra coisa que eu tinha comentado aí nessa reunião, despesas particulares de sócios pagas pela empresa. Isso, né, a partir de agora, né, vai ser tributado, e no passado isso já era tributado. Por quê? Até 95, né, final de 95, a gente tinha a tributação dos lucros. Lá no passado era tributado a 15%, né, quando você distribuía ou para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, era tributado. Então, por exemplo, tem uma sociedade, ela tem uma pessoa jurídica que é sócio. Então, quando ela distribuía para a pessoa jurídica, né, que é a controladora, pagava-se 15%, mas lá virava um crédito. Quando a holding distribuía para o sócio, né, tinha lá a incidência de 15%, mas compensava aquela retenção que veio da pessoa jurídica, tá? Agora não, agora a tributação é só quando for distribuído da empresa para a pessoa física. Então, se você tem uma holding, né, essa holding participa de uma empresa. Então, quando a empresa controlada distribuir para a holding, não há tributação. E quando a holding distribuir para o sócio, há uma tributação. Então, dá para pensar em alguma coisa de estruturar as empresas, né, para que, né, esses rendimentos fiquem na holding e ele seja trabalhado, investido na holding e vá para a pessoa física só o necessário para ela, né, não pagar essa tributação ou se pagar um valor pequeno. E os investimentos dela, né, ela faz pela holding, né, então já não trazendo mais, criar patrimônio na pessoa física, cria dentro da holding, né, o que é que a maioria dos grupos econômicos, né, cada um tem lá a sua holding, né, e todo o patrimônio é formado dentro da holding, né? Então, essas despesas pagas aí pela empresa, então elas são consideradas benefícios indiretos, né, pagos ao sócio. Então, qualquer despesa que a empresa pagar do sócio é considerado um benefício, tá? Então,
é despesa de carro, moradia, plano de saúde, demais despesas pessoais, né? Ela poderá ser contabilizado lá como lucro, se houver, né? E tributado a 10%, pode superior a 50 mil. A segunda questão, né? Você não tiver lucro, né? Você tributar isso daí, né? Como prolabore, né? E você identificar isso lá como prolabore normal, recolher os impostos, tá? Então, eu tenho lá despesas do sócio A, então eu vou lançar aquela despesa como prolabore dele, vou recolher o INSS, vou recolher o imposto de renda. Então, veja que é caro, né, você pagar a despesa para a empresa, se ela se tornar prolabore. Então, você vai ter lá a tabela progressiva, né, de 27,5%, e mais o INSS, né, da parte da empresa 20%, e da parte do sócio, o INSS pode chegar lá a 14%. Se não identificado, tem um dispositivo que diz, então, a empresa distribuiu, não quer identificar para quem ela pagou aqueles juros, né? Ainda tem a legislação, não sei se ela vai ser alterada, né? Aí você pega aquele valor, tributa aquilo a 35%, né? Recolhe lá num código específico lá da Receita Federal, né? E resolver o caso, não vai compensar, não vai ser uma receita lá do sócio, né? E se é uma empresa do lucro real, essa despesa ela não pode ser dedutível. Então, você vê, vai ficar caro, você vai pagar 35%, né, numa despesa dessa, e, além disso, ela não vai ser despesa para deduzir o imposto de renda, né? Então, vai sofrer, você vai pagar uma despesa que não vai ter reflexo no balanço da empresa e não vai deduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, né? Então, hoje, essa parte da distribuição de lucro, né, precisa tomar muito cuidado agora em 2026, que ela está muito cara, tá? Essa distribuição de lucro, né, então, para a empresa poder distribuir lucros para o sócio mensalmente, né, então, tudo que você tirar e mensalmente, lá fechar por ao lucro e distribuir, essa previsão ela precisa constar em contrato. Então, temos que fazer uma revisão dos contratos e verificar lá se ela, na cláusula, em alguma cláusula, diz que os lucros eles podem ser distribuídos, né, anualmente, semestralmente, né, pode levantar balanços intermediários, semestral ou de menor velocidade. Então, precisa, porque se o contrato prevê o levantamento de balanço somente no final do ano, né, então você não tem previsão para distribuir lucro mensal para o sócio, ou trimestral, seja o que for. Então, já vai prejudicar. Então, né, aqui a gente já está analisando os contratos da maioria das empresas que já nos pediram, né, e já fazendo esse ajuste naqueles que a cláusula não está muito boa, ou que não consta essa cláusula de distribuição, de levantamento de balanço intermediário, né, para distribuição de lucro, a gente está adequando os contratos para isso. A distribuição ela pode ser feita entre os sócios, então aí precisa ver lá no contrato, né? A maioria do contrato, e por lei, né, a distribuição tem que ser de acordo com a participação do sócio. Então, se eu tenho um sócio que tem 10%, outro 90%, então eu vou ter que distribuir lucro nessa proporção, se é 50-50, né? Mas, né, a gente pode colocar uma cláusula que esse lucro ele pode ser distribuído desproporcional, né, da participação do sócio. Então, isso ocorre muito nos escritórios de advocacia, contabilidade, de consultoria, né, onde geralmente um sócio ele tem mais força ou
determinado momento, ele pega um contrato grande, então nada mais justo é aquele que fechou um contrato grande, um bom contrato, que vai trazer um bom lucro para a empresa, que ele tenha uma participação maior nesse projeto, né? Então, essa cláusula de distribuição desproporcional, né, ela resolve adequar essa situação do sócio, mas isso tem que estar comprovado, e isso precisa, quando há essa distribuição desproporcional, né, fazer uma ata, formalizar em ata isso daí, o acordo do sócio, a concordância de tudo, né, e meio que colocar lá, né, justificar essa distribuição desproporcional, tá? Então, essas atas, elas devem ser levadas a registro, né, das empresas comerciais na junta e nas prestadoras de serviço, outras aí, que não tiver registrada no cartório, precisa registrar no cartório essa ata. Porque a hora que você tiver um questionamento da Receita ou comprovar qualquer coisa, você tem um documento, tem lá todos os sócios concordaram, porque aí depois um sócio vem questionar, se ele assinou a ata, concordou, ele não tem que reclamar depois, tá? Então, seria... e essa documentação, esses comprovantes de pagamento, né, eles têm que estar na contabilidade, arquivado, guardado por 5 anos, né, que é o prazo de prescrição dos nossos documentos, tá? Então, sobre a distribuição de lucro, como eu tinha comentado, né? Então, o excesso de distribuição, tá? Então, naquele caso da presunção ou da contabilidade, você distribuir lucro acima dos valores, né? Então, se você tem lá a contabilidade, fecha a contabilidade, deu 50 mil, mas a empresa tem no caixa, você distribui 60, aqueles 10 acima do lucro que você tem, né? É um excesso que você vai tributar a 35%. No lucro presumido ou no Simples Nacional, você não tem a contabilidade. Naquele exemplo, você fechou lá o seu lucro presumido é de 20 mil. Na contabilidade, você tem 50 mil de lucro, você tem 50 mil no caixa. Mas, pela presunção, você só pode distribuir os 20, que a lei te permite, isento, né? Então, se você distribuir mais do que aquele valor do lucro presumido, né, e você não tiver a contabilidade, então esse excesso, né, ele também será tributado a 35%. Então, cuidado, então, daqui para frente, para vocês administrarem, né, o lucro de cada empresa. Então, uma boa contabilidade, a partir de agora, é fundamental, né, para qualquer empresário, seja lá o microempresário, né, a empresa lá que está no Simples Nacional, que são as MEs, as EPPs e as demais. Inclusive a contabilidade, os MEI, eles estão dispensados, mas não quer dizer que eles não possam fazer. E quem está no meio, tiver uma contabilidade, por mais simplificada que tenha, mas se ela seguir lá, né, as normas comerciais, ela também pode distribuir lucro contábil, né, não tributável, desde que ultrapasse lá os 50 mil a partir de 2026. Se fechou um balanço lá em 31 de dezembro de 2025, né, e tinha um lucro né, apurado, então ela pode distribuir todo aquele lucro, né, de 2025 sem tributação, entendeu? Por quê? Porque tem uma contabilidade que vai demonstrar que o lucro contábil dela, né, foi apurado de acordo com as normas de contabilidade, ela tem dinheiro em caixa e ela pode, então, distribuir aquele lucro. Impedimento de distribuição de lucro. Então, eu posso apurar meu lucro, seja lá pela presunção, seja pela contabilidade, mas eu estou devendo imposto, eu tenho lá imposto atrasado, eu não posso distribuir lucro. Então, a maioria das pessoas, né, não tem como, né, é PJ, depende do rendimento da empresa, né, para sobreviver,
né, não paga imposto, mas saca todo o dinheiro. Então, essas empresas correm um risco, tá? Porque está lá, empresas com dívida não podem distribuir lucro. Despesa com dívida salarial. Então, eu tenho a empresa, estou com salário atrasado e eu distribuo lucro para o sócio, também não pode, é impeditivo. Se distribuir, esse valor da distribuição vai sofrer uma multa de 50%, paga pela empresa, e o sócio também sofrer uma multa de 50%, né, por ter recebido. Então, você vê, se você distribui 50 mil com dívidas tributárias, então você vai pagar 25 de multa pela pessoa jurídica, 25 mil de multa pela empresa, tá? Então, essas regras, elas existem, elas estão aí, né? Sempre existiram. Então, você vê, é lei lá de 64, né? Lei de 2004, né? Então, com a distribuição... E essas legislações, elas estavam dormindo. Por quê? Porque o lucro não era tributado. Então, tudo que o sócio pegava na empresa, a gente contabilizava como lucro distribuído, era isento, não tinha limite de isenção, né? Estava tudo resolvido. Agora não, agora travou essa distribuição, né? E essa legislação, ela, né, esse dragão que estava dormindo, ele voltou, né? Ele acordou, né? Então, e agora a gente tem que aplicar, o contador tem que aplicar isso daí, se ele não aplicar, ele é solidário na sonegação junto com o contribuinte, né, e ele vai pagar, né, o pato junto com o contribuinte. Então, nenhum contador vai fazer isso. Se fizer, ele vai avisar, vai notificar o cliente, tá? Então, outra coisa que está lá na legislação, né, tributação a partir de 1 de 2026. Contribuinte residente no exterior, tá? Então, quando a gente distribui para sócio aqui no Brasil, para residente, então todo o valor acima de 50 mil, né, vai sofrer a tributação de 10%, mas quando for só da pessoa jurídica para a pessoa física, tá? Contribuinte residente no exterior, né? Então, a partir de 2026, sofrerá retenção de 10%, seja distribuição para sócio, pessoa física no exterior, ou seja para pessoa jurídica no exterior, né? Sofrerá a retenção de 10%, independente do valor, né, distribuído. Então, aqui no Brasil, o residente tem um limite, abaixo de 50 mil ele não sofrerá retenção. Se tiver residente no exterior, sofrerá 10%, independente do valor distribuído. Então, se eu distribuir lá para o exterior com sócio 10 mil, eu vou pagar 10% de retenção. Se eu distribuir 50, vou pagar 10%. Então, independe do valor, né, para quem reside no exterior. Essas obrigações agora, né, da distribuição de lucro, elas vão ter que ser entregues para a Receita Federal. Então, por exemplo, os lucros apurados, distribuídos em janeiro de 2026, nós aqui temos que entregar a FDRINF, que é uma declaração, né, digital de retenções, né, que veio a substituir a DIRF anual, né, já a partir do ano passado, até o dia 15 do mês seguinte. Então, até o dia 15 de fevereiro, aqui o escritório já está fechando os balanços para apurar o lucro de todas as empresas, né, verificar lá a participação de cada sócio, distribuir o valor para cada sócio, né, e informar lá na REINF. Então, se uma empresa distribuiu 10 mil em janeiro, tem 2 sócios, 50% cada um, a gente vai pegar esses 10 mil de distribuição no lucro, 5 para fulano, 5 para cicrano. Abaixo de 50 mil, não vai ter imposto a pagar. Se for um valor, né, distribuiu lá 120 mil, vai dar 60 para cada um, então aí a gente vai ter que entregar essa REINF com esse valor informando,
e vamos ter que calcular um imposto para ser pago até o dia 20 de fevereiro. Então, aí a gente vai gerar uma guia, né? Vai mandar para o cliente e vamos informar isso lá na DCTF Web, né? Esse valor, essa dívida, confessar essa dívida já para a Receita Federal. Então, gente, para a gente poder aqui no escritório apurar, independente do tamanho da tua empresa, né? Se ela é pequenininha, emite uma nota, tem, né, paga só os impostos e uma continha ou outro, eu preciso dessa documentação até o dia 5 aqui no escritório, digitalizado lá no nosso portal, até o dia 5, extrato bancário, as documentação, os documentos de pagamento, as notas fiscais, a nota fiscal de serviço emitido, se tomou algum serviço, alguém prestou serviço, as notas precisam, documentação, tem que estar digitalizado para a gente até o dia 5. Dia 5, né, na virada do dia 5 para o dia 6, o nosso sistema, né, robotizado, ele já vai captar todas essas notas e já vai escriturar, né? Então, por exemplo, hoje está vencendo o ISS, então todas as empresas, né, nós já fechamos todos os livros de serviço prestado e tomado, né? Já está lá disponível para pagar o ISS das prestadoras de serviço, e aquela empresa que tomou serviço de alguém sujeito à retenção na fonte, também já está lá calculado para vocês pagarem. Então, os livros já estão escriturados e nós já temos essa base para calcular o PIS, o COFINS, né, e depois o imposto de renda e a contribuição. Então, quem não mandou nota, né, mandou faltando alguma nota, já fechamos a escrituração, já encaminhamos os livros para a prefeitura, serviço tomado, serviço prestado, com a informação que vocês mandaram. Se você não mandou uma nota, né, deixou de enviar, a hora que ela chega aqui, a gente vai ter que refazer tudo isso. Só que eu vou só refazer, vou só conseguir refazer lá depois, no final do mês, que aí eu vou voltar e refazer isso. Porque agora a gente tem um processo, quer dizer, fechou os livros, fechou o ISS, agora o pessoal está fechando o balanço da contabilidade, da pessoal da fiscal, está entregando aí a parte da escrituração das empresas comerciais, está calculando o PIS, o COFINS para recolher aí no dia 15, dia 20, entendeu? Então não dá para ficar voltando e refazendo o serviço. E esse serviço agora, para refazer, vai custar, né? E para alterar essas declarações que a gente já mandou com essas informações, né, para retificar elas, a partir de agora, vai pagar uma multa de retificação, tá? Então, quem mandar as coisas erradas, não mandar, não seguir o nosso cronograma aqui dentro de solicitação, vai informar, vai mandar fora do prazo, nós vamos seguir o calendário entregando com o que recebemos, e depois, na hora que receber essa documentação que identificar que ficou faltando, que veio depois, está lá. Lá já tem o comprovante que vocês colocaram fora do prazo. Aí a gente vai voltar a retificar, vamos gerar as guias de multa dessas declarações retificadas, né? E vamos mandar para vocês recolher, entendeu? Eu sei que muita gente vai reclamar, mas aí vocês vão ter lá todo o dossiê de quem deu casa a essas atrasos, a essas multas, e que não mandou a documentação em tempo, né, foi o cliente. Então, quem não me mandou a documentação, a gente hoje já estamos fechando os balanços. E tem cliente que não mandou extrato ainda, então eu não vou conseguir fechar essa contabilidade até o dia 15, calcular o lucro, né, e verificar se tem imposto a pagar ou não. Vai mandar fora do prazo, vai pagar a multa, vai pagar caro por isso. Aí vai vir reclamar. Mas hoje eu tenho um sistema que, hora que vocês colocam lá, fica gravado o horário, o dia e quem colocou essa documentação. Da mesma forma, quando eu mando para vocês um documento, né, fica o horário, né, o dia e quem mandou e qual o e-mail que recebeu
o aviso que está disponível na nuvem, os impostos, tá? Então, eu tenho um controle de tudo isso daí, porque no passado eu sofria, né? O pessoal enfiava lá a documentação dentro de um saco, de qualquer jeito, mandava o motoboy entregar, chegava aqui, a gente ia processar, estava tudo pela metade, mas aí a gente não sabia, fechava e depois chegava lá um monte de documento, né, fora do prazo, ou às vezes não vinha, e a gente identificava que aquele documento não veio, e quando a gente ia reclamar, né, aquela culpa, vocês que extraviaram aí. Então, hoje, não tem extravio. Errou, quem errou, paga. Tá? Então, hoje, a contabilidade, a partir de 1 de janeiro, né, ela vai ser essencial, ela vai ser um pilar essencial e de sobrevivência das empresas, no meu ponto de vista, mas é um ponto de vista que eu trago desde a abertura do escritório em 95. Por quê? Eu comecei a trabalhar na contabilidade em empresas e grupos, né, empresarial, onde a contabilidade era essencial. Eu tinha empresas americanas, eu tinha que fazer relatório, eu tinha prazo para fechar os balanços, eu tinha auditoria interna revisando, eu tinha auditoria externa revisando os balanços. Então, era tudo feito dentro da maior lisura, seguindo a legislação, né? Então, hoje, quando a gente vem para o escritório, né, eu percebo aí, né, a maioria do escritório, fala com alguns funcionários de algum escritório, né, a maioria dos escritórios não faz contabilidade de empresas do Simples e do lucro presumido, alegando que essas empresas não precisam. A Receita Federal dispensa a contabilidade das empresas do Simples, do lucro presumido, né? Por quê? Ela não calcula, ela não quer saber da contabilidade do lucro presumido e do simples, né, para ver imposto, porque ela trabalha em cima do faturamento. Mas todas as demais legislação, o Código Civil, obriga as empresas, é obrigatório todas as empresas ter contabilidade regular, entendeu? A Receita não importa, porque lucro presumido, lucro do simples, empresa do simples, ela não olha a contabilidade para calcular os impostos, ela olha o faturamento. Lucro real, aí sim ela quer a contabilidade, os livros. Por quê? Porque é o resultado que a empresa recolhe o imposto. Então, para ela saber se aquele lucro apurado está correto, ela precisa da contabilidade. Tá? Então, hoje, dentro de tudo isso que, né, ressurgiu e foi, né, imposto com a nova legislação dessa tributação, sem a contabilidade, a gente não vai conseguir ver nada para vocês. E isso vai ficar caro para cada um de vocês se não tiver uma contabilidade. E se não me mandar a documentação correta, certinho, até o dia 5, eu não tenho tempo hábil para fechar e apurar isso corretamente para vocês, tá? Então, eu peço, me mande a documentação, né? Aquelas empresas maiores, né? Já está há 5 anos que a gente vem conversando, então, as empresas maiores colocam lá a documentação semanal, quinzenal, né? Então, chega lá no final do mês, né? Elas conseguem mandar. As pequenas, né, que a gente tem mais dificuldade, porque o sócio mistura a conta dele com a pessoa física. Então, precisa entender a pessoa física e a pessoa jurídica são distintas. Não pode ter confusão patrimonial. E quando você faz essa confusão, em qualquer problema, o físico vai entender que houve uma confusão, então vai envolver tanto a empresa, né? Então, se tiver um processo aí com o banco qualquer, aí o juiz vai envolver tanto a pessoa física como a pessoa jurídica naquela dívida, porque houve uma confusão, não segregou o que é sócio e o que é empresa, entendeu? Então, isso precisa ser separado. Então, pessoa física não mistura com a pessoa jurídica. Transferir dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física
A partir de agora, são duas situações, prolabore ou distribuição de lucro. Distribuição de lucro acima de 50 mil é tributado a 10%, então está caro. Então, precisamos aí, né, analisar cada empresa e a gente trabalhar em cima disso daí. Bom, pessoal, isso é uma recapitulação, né, que eu fiz com vocês, né, sobre o que a gente já tinha falado aí na semana, né, e aí surgiu muitas dúvidas, né, então agora eu abro para vocês, né, se vocês quiserem, tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida, eu fico aí à disposição de vocês, e eu tenho algumas perguntas que eu selecionei também, né, que são algumas questões que a própria Receita já respondeu lá no pergunta e resposta da própria, no site lá, tá, se você buscar aí no Google, tem lá pergunta e resposta da Receita Federal, lá tem bastante esclarecimento, tá? Mas tem muitos ainda que a Receita esclarece, mas do ponto de vista dela. Então, se você procurar lá distribuição de lucro acima de 50 mil em princípio nacional, a Receita vai falar que é tributável, né? Mas a gente já sabe que aí no mercado, os tributaristas, né, muitos já entraram com processo, então, tendo liminar com relação a essa não tributação desses lucros pelo sócio. A dúvida é, eu não sofro a retenção na fonte, mas provavelmente esse lucro, né, entra lá na distribuição anual. Eu entendo se aquilo que está lá na Receita no Simples Nacional, que o lucro distribuído, né, para as pessoas físicas, para o sócio, não é tributável, é isento, então também não deveria ser tributado na renda anual, entendeu? E teria que ter uma lei complementar alterando a lei lá do Simples Nacional, porque uma lei ordinária, ela está abaixo da lei complementar, então ela não pode alterar, né? Então, temos um problema jurídico, isso ainda vai dar muito questionamento no futuro. Então, a gente vai estar acompanhando, vamos continuar fazendo uma reunião mensal e vou estar passando para vocês as novidades e vamos estar aqui orientando por quê. Essa reforma tributária ela é muito grande, né? A gente vai com ela até 2033. Então, a gente vai ter muito o que falar. A lei lá do complementar 2014 da reforma tributária, né, ela é um esqueleto. E para ela ser concluída, eu mais ou menos aí no mercado, uma análise que precisa de uma 70 lei para complementar ela e, como diz assim, implementar a reforma tributária. E dentro dessas leis vai vir muita instrução de como a gente proceder, entendeu? Em relação a isso, então, como contabilizar o lucro, né? Aí vai sair uma da Receita, que isso pode sair também um parecer uma alteração aí dos CPCs aí da contabilidade, orientando essas contabilização, assim, tem muita coisa para rolar aí ainda por debaixo da ponte com relação à reforma tributária, que a gente tem que estar aí trabalhando, porque todo dia está tendo alterações e isso impacta, né, as empresas, né, como um todo aí. Bom, pessoal, então, alguém tem alguma pergunta, né? Então eu abro aí para vocês aí um bate-papo de tirar dúvidas, né? Fico à disposição e aí depois eu passo aqui algumas coisas que pode ser que alguma dúvida de vocês, né, seja essas questões que eu estou trazendo aqui, que eu já analisei. Bom, pessoal, agradeço a todos aí, né, um bom resto do dia para vocês e até a semana que vem.